Olá pessoal, vamos conversar sobre pele e nutracêutico nesse artigo, um artigo de revisão que eu achei muito interessante. É lógico, faltam alguns nutracêuticos, né? Tem alguma certa confusão aqui no estudo, mas nem tudo é perfeito, mas esse estudo é muito legal, porque ele é muito abrangente. Eu acredito que ele deve ter sido escrito por pesquisadores que trabalham mais em análise de qualidade da pele. Foi um trabalho sobre intervenção dietética e envelhecimento da pele, uma revisão sistemática, meta-análise. Esse artigo foi um artigo bastante interessante, onde ele aborda exatamente o fato de que a pele é um órgão de relacionamento, é o maior órgão que nós temos no corpo humano, né? E ela sofre agressão ambiental, fatores de estresse como a radiação. O espectro da radiação solar, todo ele é associado ao envelhecimento da pele. Você tem também o envelhecimento intrínseco, né? A falta de nutrientes, a disfunção mitocondrial, o encurtamento telomérico, a queda dos hormônios, e com isso a sua pele vai sofrendo. Você vai tendo perda da função barreira, perda de água, a sua pele fica flácida, você diminui a quantidade de matriz extracelular, a capacidade imune também diminui, a perfusão sanguínea diminui, resultando em parâmetros que você vê, né? Que seria a ruga, né? Você tem também as manchas, a flacidez da pele, aquela aparência desidratada também, ou seja, são fatores que muitas vezes do ponto de vista estético, né? As pessoas não gostam de ter essa aparência, principalmente a ruga, né? Você vê a ruga às vezes é um fator onde a pessoa geralmente, não sei porquê, tem um pé atrás contra a ruga. A maioria não gosta de ter ruga e quer tratar a ruga de qualquer jeito, né? E quando a sua pele envelhece, você tem alteração de algumas características. Por exemplo, você tem uma vermelhidão que aparece por distúrbios vasculares, né? A função barreira da pele é alterada. Então o que esse trabalho fez, né? Ele procurou marcadores de envelhecimento a partir desses dados, né? Então você pode ver que isso é a palavra-chave. Mas vou usar isso para dizer para você que quando a gente envelhece, você tem alteração da pigmentação, você começa a ter uma desordem de pigmentação, às vezes até uma pigmentação mais amarelada, né? Manchas, e você tem a mancha mais escura, a mancha clara, né? Que é uma leucomelanodermia. A sua função barreira da pele diminui, ou seja, transloca mais antígeno, gerando mais reações inflamatórias, mas também você perde água. É a função da barreira de ceramidas, né, que funciona como uma espécie de capa para que diminua a evaporação da água pela sua pele. E aí o que acontece? Sua pele murcha, né? Ela fica com pouca água, evidentemente, essa aparência da pele vai ser uma pele de menos água. É como se tivesse realmente murchado, numa comparação meio que grosseira. Eu sempre comparo, para se entender melhor, com o maracujá de gaveta, né? Maracujá tá lindo, liso, leve, você põe na gaveta, deu uma semana e tá todo enrugadinho. Foi o quê? Foi a água que se perdeu, né? Então você tem a perda da hidratação. Essa perda da hidratação tem a questão da ceramida, mas também moléculas, né, que retêm água na sua pele. A molécula que tem maior capacidade de reter água na nossa pele é o ácido hialurônico, né? E a produção diminui com o envelhecimento, né? A ruga ela aparece em função da diminuição da matriz extracelular, do fato da pele ficar mais flácida, a diminuição de produção de colágeno, particularmente tipo 1 e tipo 3, a diminuição de ácido hialurônico, a diminuição da retenção de água, a pele fica tipo assim, tem mais pele do que enchimento, né? Então sobe aquelas dobrinhas, a pele fica flácida, a pele fica mais elástica, então você pega a pele de um paciente idoso, né? Você puxa a pele, né? Faz uma espécie de pincelamento com o seu dente, com o seu dedo, como se estivesse dando uma beliscada, né? Aí você dá aquela beliscadinha, você vê que a pele fica fica mais elástica, né? Mais flácida, ela não volta, né, no formato anterior rápido. Isso é uma forma de medir envelhecimento. Sem contar a pele que fica vermelha, em alguns lugares fica mais vermelho que o outro, né? Então tem vários fatores. Eles têm os parâmetros de avaliação de envelhecimento, que são as manchas, né? As manchas marrons, aquela hiperpigmentação, altera o conteúdo de melanina. Então tem áreas mais pigmentadas e menos pigmentadas. Você começa a desenvolver rugas que começam como rugas finas, né? E com o tempo vai aprofundando. Existem várias formas de medir rugas, né? Desde medição por ultrassom, a questão visível também, né? Às vezes usa-se molde de silicone. A flacidez, elasticidade, a gente usa geralmente o cutomíter, né?
que serve para medir a fadiga, resistência à fadiga, distensibilidade e a capacidade dela retornar à formação normal, né? Você tem uma diminuição da produção de sebo. O sebo ele funciona como um protetor para sua pele, também de evaporação de água, né? E também tem efeito antioxidante. A maior concentração de antioxidantes lipossolúveis está no nosso sebo, né? Faz uma espécie de emulsão sobre a sua pele. A vermelhidão, você começa a desenvolver mais facilmente o eritema, a intensidade do eritema aumenta, a sua pele fica mais avermelhadinha, você desenvolve telangiectasia, a espessura da epiderme diminui, ou seja, sua pele fica mais fina, a função barreira é alterada, você tem mais perda de água transepidérmica, a hidratação da sua pele diminui, então você vê aquela pele com aquela cara ressecada, meio que opaca, né? E é lógico, você tem outros fatores, você tem a radiância da pele, os poros, né? Então você tem vários fatores, o pH muda, sua microbiota muda, o tônus da pele muda, sua pele descama mais facilmente, né? A cicatrização de feridas ela se torna mais lenta, mais homogênea, mas mais lenta, isso é um processo de envelhecimento. E o que eles fizeram? Eles estudaram várias moléculas, né? E escolheram aqui carotenoides, polifenóis, prebióticos, probióticos, colágeno, ácidos graxos e vitaminas como intervenção dietética. Aqui você já... Carotenoides tranquilo, carotenoides são antioxidantes, protegem a sua pele, os primeiros estudos foram com beta-caroteno, mas hoje acredito que por questão comercial a astaxantina é a mais estudada, né? Principalmente no país que mais produz astaxantina, que é o Japão, né? Mas você tem o extrato de tomate, tem o licopeno, a manga. A manga é meio que contraditória porque ela tem a mangiferina, que é um flavonoide antioxidante, né? O colágeno já é estudado há muito tempo, né? Você tem aquele ninho de pássaro, né, da China. Na verdade, não contém só colágeno, ele contém glicosaminoglicanas, né? É o vômito daquela andorinha. Parece meio que nojento, mas já tem estudos mostrando o benefício em rugas, né? Ingerir aquele ninho de pássaro, que tem sua lógica, deve trazer benefício em osteoartrite também, né? O que leva o pessoal da China a usar bastante o produto. É caro pra caramba, mas é o vômito, né? Que a andorinha ela faz o ninho, então ela regurgita na estrutura que ela faz o ninho dela na pedra, né? E ali você tem colágeno e glicosaminoglicanas, você tem colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos que estimulam diretamente o seu fibroblasto, a membrana do ovo que também tem ácido hialurônico, né? E aqui você tem o ácido hialurônico como colágeno, que na verdade não é, né? Então é um engano aqui dos que pesquisaram para elaborar o trabalho, né? Ácido hialurônico é ácido hialurônico, colágeno é colágeno. Eu mesmo não colocaria a membrana do ovo, né? Que tem colágeno, mas tem principalmente ácido hialurônico, né? Aquela parte branquinha que você quando quebra o ovo tem aquela parte branquinha colada à casca. Aquilo lá é um suplemento fantástico para melhora de pele e melhora de osteoartrite. Lipídios. Os lipídios, eles principalmente o óleo de prímula, né? Mas aí eles esqueceram. Tá aqui o borrage, né? Eles vão ser substratos para você fazer a barreira de ceramidas, né? Então você tem os esteróis, você tem o abacate, o óleo de borrage é o que eu vejo mais interessante. Você tem a própria ceramida, né? Existe a ceramida do óleo de arroz, que é muito utilizado, glicosilceramida, o ácido linoleico, palmitoleico, talvez o pentadecanoico comece a ter um espaço aí, assim como o octanoico, perdão, né? Você tem o lipídio complexo do trigo também, já como suplemento. Eles vão fazer o que, né? Eles vão aumentar a sua barreira de ceramida. Isso vai diminuir a perda de água transepidêmica, vai diminuir a translocação de antígeno. Então, quando a gente envelhece, do nada, você faz o que? Você desenvolve lesão na pele. Então, do nada, lá, aparece uma feridinha. O que foi aquilo? Foi provavelmente um antígeno que translocou uma substância agressiva que atravessou a barreira da sua pele e chegou na camada mais profunda, causando inflamação, estimulando as nossas células, né, dendríticas, que nós chamamos de células de Langerhans, estimulando o Toll-like receptor, gerando a inflamação. Polifenóis são moléculas antioxidantes, então você tem vários polifenóis, todos eles vão trazer benefícios, tá? Antioxidante, o chá verde, o polifenol do hibisco sabdarifa. O que eu vejo mais estudos, por sinal, não está aqui, né? Que é o do polipodileucotomus, né?
mas o extrato de pinheiro marítimo tem muito estudo também. O flavonol em geral, né? O cacau vai melhorar, a flavanol do cacau vai melhorar a perfusão sanguínea. O flavanol em geral vai fazer uma espécie de efeito antioxidante, anti-inflamatório e fotoprotetor, né? O chá verde tem muitos estudos, mas o que tem mais, por incrível que pareça, esquisito até, né, não está aqui, que é o Polypodium leucotomus. Eu gosto muito do extrato de pinheiro marítimo, o Pycnogenol, de marca registrada. É o primeiro que eu vi com estudos sólidos, né, 1 mg por quilograma, ele aumentava a dose de eritematosa mínima, ou seja, você precisaria de mais sol, mais radiação para sua pele ficar vermelhinha, para inflamar. Você tem os probióticos e pré-bióticos, você tem a ingestão, você tem até pós-bióticos, né, que são resultados da mistura do pré com o probiótico fazendo a fermentação. Você tem galactoligosacarídeos, frutoligosacarídeos, xilo-oligosacarídeos, leite fermentado. Você tem vários produtos, né? Você tem também os probióticos mortos, né, que são os pós-bióticos, como nós chamamos. E você tem as vitaminas múltiplas. Faltou aqui o nosso mineral silício, né, que eu acho muito importante, assim como também o zinco, mas vamos embora, né? Aqui você tem uma lista de estudos, né? Eles fizeram a identificação dos artigos publicados, né? E você pode notar que o que existe mais é de colágeno. 28% dos estudos encontrados por eles eram sobre colágeno, polifenóis 25%, lipídios e ácidos graxos 18%, carotenoides 13%, pré-bióticos e probióticos 11% e vitaminas 5%, né? Isso foi uma estatística, isso foi o que eles encontraram, fizeram a separação, que tem os critérios de escolha dos artigos também, né? E aqui você vê, de forma interessante, em termos de uma plotagem meta-análise a favor de menos rugas, né? Você vê que aqui, do ponto de vista produto, todos eles trouxeram benefício a favor de menos rugas. Só esse trabalho aqui, né, de pré-biótico e probiótico que ficou fora da linha, né? Mas se você notar, carotenoides, colágeno, lipídios, polifenóis, né, a grande maioria, a suplementação foi a favor de menos rugas, né? Ou menos rugas ou menos visibilidade de rugas, menos rugas finas, então você vê que realmente traz um benefício. O colágeno é o que tem mais estudos, mas você vê que tem alguns resultados fantásticos aqui. Você tem que lembrar que o colágeno ele é um substrato para você fazer colágeno, né? É como eu dou o exemplo, assim, vamos supor, você vai construir uma casa. Eu vou construir uma casa, eu preciso de mão de obra. Mão de obra são só células, o seu fibroblasto seria o seu pedreiro, né? Mas o seu fibroblasto precisa trabalhar com alguma coisa para construir. Se você fornecer o colágeno, você vai estimular, né? Então, o que é o colágeno? O colágeno é um substrato para você fazer mais colágeno. Mas também você tem peptídeos do colágeno, que são sequências peptídicas, principalmente contendo hidroxiprolina, que estimulam o fibroblasto a trabalhar mais. É como se fosse um aumento de salário para o seu pedreiro, né? Então, peptídeos de colágeno, por exemplo, a prolina, glicina, hidroxiprolina, glutamato, eles fazem um estímulo metabólico porque tem receptores de superfície. Isso é muito facilmente explicável, porque, né, quando você, por exemplo, se expõe ao sol, você quebra a sua estrutura extracelular, colágeno, e você gera peptídeos, né? Nada mais natural que esses peptídeos sejam utilizados pela nossa própria célula para refazer o colágeno, mas que esses peptídeos estimulem a resposta de produção de nova matriz extracelular. Os lipídios, eles são usados para fazer a matriz de ceramida. O que eu vejo estudos mais interessantes, você tem o lipídio, o borrage e o prímula, que eu gosto muito dos dois, né? Mas você tem também o peptídeo do arroz, o lipídio do trigo, né? E do arroz, né? Também tem bons resultados, são as ceramidas deles, né? Polifenóis são antioxidantes, polifenóis são anti-inflamatórios, né? Então eles são protetores. Alguns polifenóis melhoram a função mitocondrial, que é importante na pele. A dúvida sempre é, eu vou aplicar ou eu vou tomar? Então o ideal é você fazer as duas coisas, tá? Fazer o trabalho de ingerir e aplicar na pele. O fato é que os polifenóis têm efeito antioxidante, anti-inflamatório. Considere-se que ele tem um fator, ele tem um FPS, um fator de exposição solar. Como a vitamina E também tem, né? A vitamina E, por sinal, não está aqui, né? Mas foi primeiro estudado, né? Como FPS. E ele também gera uma melhora da função mitocondrial. Há estudos mostrando mitofagia também, que é importante para o corpo todo.
Probiótico e prebiótico, eles começaram a ganhar muito espaço de uns 10 anos para cá, né? Pouco estudo ainda, né? Você vê que aqui eles só selecionaram 3, eu achei muito pouco, tem mais estudos. A maioria é bem mais antigo, né? Você pode ver que o estudo mais recente desse grupo todo foi de 2023. 2024 tem muita coisa publicada, 2025 também. Mais probiótico e prebiótico tem demonstrado benefícios, só esse estudo de Nagino aqui que saiu fora da linha, né? E vitaminas, vitamina E, vitamina C, né? Eu achei, na minha opinião, não achei não, faltou aqui o silício, né? Que é um bom produto para você utilizar na pele. Aqui você vê, né, a questão de pele menos hidratada ou mais hidratada. Você pode notar que na maioria dos casos, né, houve uma tendência a pele ficar mais hidratada. Particularmente aonde, né? Aqui nos lipídios, né? O colágeno também, porque você vai fazer mais colágeno, e o mesmo fenômeno que diminui rugas, melhora a hidratação da pele, que é a produção de matriz celular. Carotenoides, eles não seriam excelentes para hidratar a pele, mas os lipídios sim, porque ele aumenta a função barreira de ceramidas, né? E aí você diminui a perda de água transepidérmica. Polifenóis também, a perda de diminuição da agressão metabólica, efeito antioxidante, efeito anti-inflamatório. Prebiose e probiose têm demonstrado também esse benefício, deixando a sua pele mais hidratada. E vitaminas aqui também, não falou qual, né? Mas eu sei que a vitamina E faz esse efeito, né? Novamente falta silício aqui, né? Aqui você tem vermelhidão. O carotenoide, por ter efeito anti-inflamatório, é o que deu o resultado mais interessante. Todos os carotenoides, licopeno é o mais interessante, beta-caroteno, astaxantina, luteína, zeaxantina, todos eles têm efeito anti-inflamatório. Então, o efeito anti-inflamatório diminui, evidentemente, o eritema. Alguns lipídios também têm efeito anti-inflamatório, basicamente os que têm ômega 3, como o óleo de linhaça, né? Que foi o que deu efeito melhor aqui, né? O colágeno, um efeito leve, né? E os polifenóis todos têm efeito anti-inflamatório. Eu acho interessante o fato dele não ter efeito muito bom na vermelhidão da pele, né? Eu acredito que são artigos muito antigos. Uma curcumina talvez fosse mais interessante, uma quercetina, né? Mas polifenóis deveriam fazer um efeito melhor. Eu questiono esse dado, são poucos artigos, né? E a maioria parece que não deu resultado. Se você for olhar na média, não deu efeito bom. Mas aqui está um resultado que eu questiono, né? Às vezes eu faço isso, né? Porque os polifenóis são anti-inflamatórios, né? Então nós temos estudos já mostrando claramente esse efeito na pele, de uma curcumina, né? De um flavanol do cacau. Aqui você tem os pigmentos, né? O colágeno tem uma diminuição de pigmentos, menos pigmentos. Os lipídios, né, também tem relação com a diminuição de pigmentos. Os polifenóis é meio que alterado, mas vai depender do tipo de polifenol, né? Principalmente aqueles que estimulam a autofagia vai ter menos pigmentos. Os prebióticos e probióticos não trouxeram um benefício claro, né? Mas olha só que colágeno, os ácidos graxos, né? Borage, o ácido graxo, as ceramidas do trigo, do arroz, polifenóis também. Se você escolher qual, né? Eu escolheria o do Polypodium leucotomus, né? Que na minha opinião vai ter um efeito melhor. Olha só que interessante, porque tem esse efeito, né? Aqui você vê o estado da pele, né? O estado da pele você pode ver que mais elástica a pele, então os carotenoides têm essa relação, os colágenos também, os ácidos graxos, né? Também, né? O borage, prímula, polifenóis só tem um estudo aqui que não deu efeito, e probióticos e prebióticos na média é um benefício, né? Então você pode notar que sistematicamente colágeno e lipídios têm demonstrado um benefício superior, né? Carotenoides, então se você fazer a formulação, você começa a pensar carotenoides, colágeno e ácidos graxos seria uma intervenção interessante. Função barreira, o que vai dar melhor efeito, já adianto para vocês, são os lipídios, né? Ceramidas, que são as funções barreiras mais importantes, né? Você vê aqui o linhaça e a borage trazendo benefício bom, mas eu sei que as ceramidas do trigo e do arroz também trazem esse benefício. O colágeno também tem o benefício na diminuição de perda de água transepidérmica, né? Aqui você tem a ceramida, que é o mais importante. Polifenóis também, o efeito na inflamação, antioxidante, diminuindo a agressão metabólica. E os prebióticos, pasmem vocês, trazendo um estado muito bom também, né? Prebióticos e probióticos trazendo um efeito muito bom na diminuição da perda de água transepidérmica, assim como a vitamina
As vitaminas. A vitamina B3 tem esse efeito muito bom também, que eu não sinceramente eu não vi no estudo do Spirit se foi a B3 estudada. A vitamina tem um efeito muito bom também. O silício também teria um efeito muito interessante aqui. E aqui você vê os parâmetros de envelhecimento, né? E os suplementos que trouxeram um nível favorável. Olha só que interessante, a vermelhidão, do ponto de vista mais de benefício, carotenoides, né? Hidratação e pigmentos, particularmente o colágeno, sim. Os outros eles não citam de vez porque foram variáveis, né? Mas claramente você nota que em vários estudos, os carotenoides e rugas, por exemplo, ele traz um benefício. É só você saber usar o carotenoide correto. Você pode ver que o suplemento de lipídio e ácido graxo melhora rugas, hidratação e elasticidade. Isso porque na plotação estilo meta-análise, praticamente todos os artigos mostraram benefício. Polifenóis, rugas, hidratação e função barreira. Apesar de que os lipídios melhoram muito a função barreira, eles não colocaram aqui, né? Então é uma interpretação que eu considero dúbia. Prebióticos e probióticos trouxeram aqui o benefício da hidratação na jornada da diminuição de perda de água transepidérmica. Né? Então você vê que realmente esse estudo, ele é um estudo bom, eu considero ele um estudo muito bem feito, mas ainda contendo uns defeitinhos que a gente aceita, né? Então aqui você tem, né, os carotenoides, fitoano e fitofluoreno são carotenoides que não são coloridos, né? O licopeno, astaxantina, luteína, zeaxantina. Olha que eles são antioxidantes, né? Tem o efeito anti-inflamatório, mas se fala muito pelo seu efeito antioxidante, particularmente neutralizando o oxigênio singlet, que é o que eles fazem melhor, né? Mas eles também têm efeito anti-inflamatório, eles depositam nessa camada aqui da sua pele. A astaxantina induz a biogênese mitocondrial. Então o licopeno pode fornecer a vitamina A, né, se ele for quebrado. A vitamina A é importante para a sua pele também, a formação do sistema. Aqui você vê o colágeno. O colágeno ele pode ser um substrato, mas ele pode fornecer peptídeos bioativos. Aqui prolina, hidroxiprolina, glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina. E eles estimulam diretamente a produção de matriz celular por estímulo dos fibroblastos, né? Eu já dei o exemplo dos pedreiros lá, e a síntese, estimulante ao salário, o colágeno é um substrato para você fazer a matriz de colágeno, colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3, né? Faltou o ácido hialurônico aqui. Então, colocar o ácido hialurônico vai dar uma sinergia na formulação. É o que tem a membrana da casca do ovo, né? Tem colágeno, tem ácido hialurônico. Eu colocaria um colágeno com ácido hialurônico para dar um efeito melhor aqui, evidentemente, mas é assim que funciona o colágeno, né? Os ácidos graxos, né, os lipídios, eles vão ser substratos para você produzir suas ceramidas, glicoceramidas. Então você tem as ceramidas do arroz, você tem as suas ceramidas do trigo, né? E você tem os lipídios. Eu gosto muito do gama-linolênico, que tem mais estudos mostrando o benefício na produção da função barreira. E essa função serve para quê, né? Essa função é como se fosse uma barreira lipídica que não entra nada hidrossolúvel e também não sai muita coisa, tipo água, né? Então, como ele retém água, a sua pele fica mais túrgida, ela fica mais elástica, dá aquela sensação de estar... Eu vou usar uma palavra não muito certa, nem inchadinha. Então, você não vê a ruga quando sua pele tem aquela água por trás, né? Então, essa barreira de ceramidas funciona de jeito. Funciona também para dermatite atópica. Então você tem assim, o ácido gama-linolênico, na minha opinião, mais interessante. Você encontra no óleo de boragem e no óleo de prímula. Mas a fração lipídica com ceramidas do óleo de trigo, né, assim como de arroz, também traz um bom resultado, né, um bom resultado mesmo. Aqui, os polifenóis, né, que você tem ferúlico, elagitaninos, que no seu sistema digestivo vai formar os urolitinas, né? Catequinas, antocianinas. Eu gosto muito de um produto que não está aqui, que são as proncidinas oligoméricas do Polypodium leucotomus, é a que eu vejo o melhor resultado. Eles são antioxidantes, eles diminuem o efeito nocivo da radiação solar. Alguns estimulam a ENOS, a óxido nítrico sintetase endotelial, melhorando a perfusão sanguínea, chegando mais oxigênio e mais nutrientes. Tem efeito anti-inflamatório, chega mais nutrientes, água, por exemplo, ácidos graxos, né? Então ele é um bom somatório, sinergia para você fazer com que o nutriente chegue melhor na pele, né? Melhorando a morfologia da pele. Então, ou seja, eu administro um colágeno, aquele colágeno tem que chegar na pele, né? Então, dilatando a minha artéria, eu chego melhor, né?
Então você tem os produtos que funcionam como antioxidante, anti-inflamatório, fotoprotetor. As suas bactérias do seu intestino sinalizam com efeito anti-inflamatório, mas você também tem suas bactérias na pele, que eu acho muito difícil suplementar, porque a pele ela é muito heterogênea do ponto de vista da bactéria. Imagina assim, que a microbiota que tem na sua axila é diferente da microbiota que tem no seu rosto, no seu pescoço, no seu pé, na sua perna, na sua barriguinha, no abdômen, né? Então existe uma variação muito grande e é igual ao seu intestino, né? De acordo com o local do seu intestino, tem uma bactéria predominante. Na pele é muito difícil, então eu acredito que na pele é mais fácil você usar pós-biótico, né? Então aqui você tem o efeito na pele, que é o efeito mais sistêmico, e a loja fala assim, bom, eu tenho que somar o que? A bactéria com o alimento da bactéria, que são os prebióticos, né? Probióticos com pré-bióticos, e aí você tem a fermentação que gera moléculas que melhora a função mitocondrial, estimula o metabolismo lipídico, traz benefícios na pele. Então o trabalho conclui que existem evidências que mostram que suplementação e intervenção dietética traz benefícios na sua pele, né? Colágeno, carotenoides, aí eu vou falar para você, vai lá, em que você escolhe, por exemplo, carotenoides eu gosto da astaxantina, tá? Eu sempre coloco uma vitamina A porque nem sempre você vai ter o beta-caroteno convertendo para vitamina A. Mas eu escolho a astaxantina porque a astaxantina induz a biogênese mitocondrial. Colágeno, eu gosto de colágeno hidrolisado de peixe, tá? Agora você pode escolher o peptídeo também, isso depende muito, mas se for como substrato eu gosto de peixe, ele tem mais hidroxiprolina. Ácido graxo, você pode usar as ceramidas do trigo, as ceramidas do arroz, mas eu gosto muito do ácido gama-linolênico, ou da borage, do óleo de borage, né? Aqui você usaria, sei lá, 4 mg a 8 mg de astaxantina, 5 gramas de colágeno hidrolisado do peixe, né? Que eles falam de colágeno marinho, que na verdade a maior parte é extraída do pangasus, né? Que é um peixe de água doce. Lipídio, eu gosto muito do borage, mas se você tiver o de trigo, de arroz, é muito bom, o resultado é muito bom. Mas o borage é a minha escolha, é muito bom também, interessantíssimo, só que tem um efeito adverso que aumenta de produção de acne. Polifenóis eu gosto do polipódio oleocotomos, então o lipídio, o borage se usa aí 1 grama por dia do óleo. Polifenóis eu gosto do polipódio oleocotomos, 200 mg 2-3 vezes ao dia. Probióticos eu já não uso prescrever, eu sugiro que o indivíduo consuma mais alimentos fermentados, porque aqui eu já estou dando suplemento suficiente. Então, o que eu faria mais? Um silício. Um silício aqui seria uma cereja sobre o bolo, né? Silício, 5 mg de silício elementar seria fantasticamente interessante. E aí você tem uma suplementação para a pele que vai melhorar rugas, melhorar a perda de água transepidêmica, trazendo um benefício à pele do seu paciente, né? E aí você tem, né, os carotenoides sendo antioxidantes, neutralizando o efeito da radical livre, que é produzido pela radiação solar, né? O colágeno ele suporta a produção de matriz celular, não só por induzir via peptídeo o fibroblasto, mas também porque ele é um substrato, né? Eu colocaria ácido hialurônico, eu esqueci aqui, né? 150 mg de ácido hialurônico. Então olha só a fórmula: astaxantina 4, peptídeo do colágeno de peixe mais ou menos aí 5, se você for abusar pode usar de porco, de boi também, não tem problema. Lipídio eu usaria o ácido graxo, o óleo borático é mais fácil de comprar, né? 1 grama de óleo por dia. Eu polipódio oleocotomos 200 a 250 mg 2 vezes ao dia. E o silício 5 mg de silício elementar e ácido hialurônico 150 mg e pronto, você está com uma ótima fórmula para a pele, por via oral, né? É lógico que você tem que usar um filtro solar, né? Se você puder fazer outras intervenções, é interessante. O lipídio vai formar a barreira de ceramidas, né? Que é muito importante. Você pode colocar uma B3 também aqui, só para cada vez que eu for falando, vou colocando mais coisa, né? E aí você consegue uma boa abordagem para o envelhecimento da pele do seu paciente e sua, se você quiser utilizar. Legal? Meninas e meninos, obrigado pela atenção, beijão para vocês, tchau, tchau.